palestra foi proferida na Semana Espírita de Itabuna, realizada em maio de 1998. O nosso trabalho foi sobre Jesus. Eu acho que a maioria aqui nesse auditório já estudou os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes evangelhos estão incluídos no que chamam de Bíblia. Os 4 evangelhos deveriam ser separados, mas incluíram-nos no chamado Novo Testamento. Aí separaram o Velho Testamento de um lado e o Novo Testamento do outro, de que fazem parte os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, Apocalipse, etc. Nesses 4 evangelhos nós encontramos fragmentos da vida e da obra de Jesus. São flagrantemente contraditórios, diga-se de passagem. Quem já estudou os 4 evangelhos sabe perfeitamente que Jesus nada escreveu. Anos depois, escreveram aquilo que ele pregou aos homens da sua época e de todas as épocas. Os evangelistas Lucas, Mateus, Marcos e João empreenderam esta tarefa e cada um contou, a seu modo, os fatos acontecidos durante a pregação de Jesus. Cada evangelista diz algo diferente a respeito do que o mestre falou quando na cruz. Um diz que Jesus bebeu vinagre, outro diz que bebeu vinho, outro afirma que foi fel, outro diz ainda que misturaram vinho com vinagre e ofereceram ao mestre. Eu sei que por esta observação, quase que sem importância ou simplória, nós podemos perceber que houve realmente discrepância entre os 4 evangelistas. Ainda mais que Lucas não foi discípulo de Jesus, e sim de Paulo de Tarso. Lucas, Mateus e Marcos não tiveram tanta aproximação com Jesus como tiveram Pedro e João. Esses relatos sofreram também, por sua vez, interpolações quando São Jerônimo, foi encarregado de fazer uma sinopse dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O de João, ele chegou a mexer um pouco, mas não tanto quanto os outros 3. E quem conta um conto aumenta um ponto. É claro que ele modificou muita coisa. Ele interpretou até de uma forma distorcida o pensamento de Jesus. Para falar em pensamento ético e filosófico de Jesus, nós podemos recorrer a algumas passagens e parábolas. Mesmo assim, nós nos arriscamos a contrariar a verdade, porque os 4 evangelistas são contraditórios, como já afirmamos anteriormente, entre si. No que diz respeito à vida de Jesus, quantos anos ele tinha e o que aconteceu com ele dos 13 aos 30 anos? Os evangelistas são omissos nessa questão dos 13 aos 30 anos. Não há referência, nem mesmo nos evangelhos apócrifos. Há sim em Flávio Joséfo, que foi um dos maiores historiadores de Jesus no século II de nossa era. Muito mais do que Ernesto Renan. Mais tarde, na França, em Paris, Renan estudou a fundo a vida e a obra de Jesus e de Paulo de Tarso. Mas o principal historiador, Flávio Joséfo, relata que Jesus, dos 13 aos 30 anos, estivera na Índia e no Nepal, onde despertou a ira e a inveja dos que se julgavam homens santos, entre aspas. Jesus realiza prodígios. Ele era conhecido então na Índia, segundo Flávio Joséfo, como Santo Issa. A verdade é que não há prova cabal da estada de Jesus, nem na Índia, nem no Nepal. É uma história muito fascinante, não tem a menor dúvida. São histórias misteriosas, enigmáticas, porque a vida de Jesus é realmente um enigma, e permanece um enigma, porque ele até dizia aos seus contemporâneos: eu sei de onde vocês vêm, quem são vocês e para onde vocês vão. Mas vocês não sabem de onde eu venho, quem eu sou e para onde vou. Essas palavras traduzem o enigma do que é Jesus. É um espírito superior? Claro. Os espíritos da codificação disseram que ele é o espírito mais elevado que já pisou aqui na Terra. Isto é inquestionável. Jesus foi realmente um ser superior, mas ele esteve um tanto e quanto com os pés no chão. Ele nunca se colocou como um Deus ou como um semideus. Ele se ombreava aos homens. Ele sentia o que os homens sentiam, porque ele era homem.
É o Cristo que se fez homem. Essa aqui é a grande realidade. Que viveu entre nós e sofreu como nós sofremos. Alguém pode dizer, mas como o mestre sofreu? Sofreu tanto e iria sofrer tanto que no Getsemane clamou infrutíferamente: Pai, afasta de mim este cálice. Por que será que Deus não o atendeu? O estudo da vida de Jesus é realmente notável, incrível. Porque ele não foi atendido pelo Pai e teria que passar pelo martírio, porque realmente passou. E teria que se submeter àquela vergonhosa situação, porque na época crucificavam os facínoras e os ladrões. Incluíram o mestre entre facínoras e ladrões. Por sinal, ele estava entre dois ladrões no momento da crucificação. Então, por que Deus não passou o cálice adiante? Não o afastou desse momento de dor, de sofrimento e até de desespero? Há também certas interpretações a respeito. Os autores se dividem. Uns dizem que ele estava tendo testemunho de amor à humanidade. Outros disseram que estava escrito de ele ser sacrificado. Mas será que isso é verdade? É uma questão que realmente se impõe, tanto eticamente quanto filosoficamente. Se ele pede a Deus que afaste o cálice, é porque ele não queria passar por aquilo. Então, há certas colocações que eu vou anotando nos meus estudos dos evangelhos, que são observações muito importantes. Ele disse, por exemplo, uma coisa muito importante: eu não estou aqui de moto próprio, eu estou aqui porque o Pai me enviou. Aí eu fico pensando e solicito que vocês pensem, por isso que nós existimos, não é? Porque ele disse isso. Será que ele veio compulsoriamente? Ele disse: eu vim porque o Pai me enviou. De moto próprio quer dizer o quê? Vontade própria. Será que ele veio compulsoriamente como nós, obedecendo aos ditames da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação? Será que ele veio aqui por uma determinação imperativa, infungível de Deus? Essa questão é muito séria, essa passagem que serve de preocupação para os nossos estudos. Eu sei que nós deveríamos encontrar nos evangelhos o amor de Jesus, a consolação, a orientação, tudo isso. Mas ao lado destes aspectos, nós temos que estudar, nós espíritas, os 4 evangelhos. É algo que se faz absolutamente necessário. Não só os 4 evangelhos, ou aquilo que chamo de Novo Testamento, mas também o Velho Testamento deve ser estudado, porque o Velho Testamento tem a grande pergunta que o homem fez a Deus. O Novo Testamento seria a resposta de Deus aos homens, e a doutrina espírita é, dialeticamente, a conciliação, e não a síntese do diálogo que houve entre Jesus, os homens e Deus. Nós espíritas devemos ler e pesquisar. Nós devemos nos debruçar sobre o Velho Testamento, sobre o Novo Testamento e sobre o Espiritismo. E nós vamos encontrar, destarte, um elo fantástico, filosófico, ético, transcendental, entre esses 3 grandes momentos da história. Não da religião, mas da própria humanidade. Há um relato de Mateus que me intrigou. É a questão da mãe de Jesus, Maria. Lá está em Mateus. Não digo textualmente porque eu tenho dificuldade em decorar as coisas. Após Jesus ter nascido, Maria conheceu José. O que é conhecer José? Manter relações sexuais. Está lá no Evangelho de Mateus. Assim, precisamos fazer uma reflexão sobre isto. Admitamos que Jesus tenha sido gerado por obra e graça do Espírito Santo. Eu particularmente, me permitam, não aceito em absoluto essa ideia. Maria foi casada sob a lei do homem e a lei de Deus. Será que Maria é uma mulher distinta de vocês, mulheres? E que o ato sexual entre os esposos é um pecado? Não é. O ato sexual entre os esposos é a consagração, é a materialização do amor entre os dois, entre o casal. É um ato sublime. Se vocês lessem o taoísmo, sentiriam o significado transcendental do ato sexual. E o taoísmo é anterior em muito à vinda de Jesus. Então, o ato sexual é o fato gerador da vida. A lei da reencarnação realiza-se através deste ato. E a energia sexual não pertence ao corpo físico. A libido não é orgânica. É a energia espiritual, diz até o próprio André Luiz.
E disse muito bem o Emmanuel: a energia sexual é propriedade do espírito. No momento em que os esposos se unem na conjunção carnal, no ato sexual, eles estão consagrando o amor através da energia do espírito. Foi assim que eu entendi esta passagem e outras passagens mais interessantes. Há parábolas maravilhosas. Nós vamos encontrar em Jesus algo interessantíssimo. Ele usa a técnica somente posta em prática pelos gregos, Aristóteles, principalmente Aristóteles, e os pré-socráticos, como Anaximandro, Heráclito de Éfeso e Tales de Mileto. Eu me pergunto, entrou em contato Jesus com a filosofia grega? Com a ética aristotélica? A ética seria mais tarde fruto da concepção hegeliana, de Immanuel Kant, de Wolfgang Goethe? Jesus teria conhecimento dessas técnicas apuradas? Primeiro a aporética, depois a paideia e depois a maiêutica. Nós encontramos esses três grandes princípios, essas três grandes armas do pensamento para o desenvolvimento da filosofia universal. Por que, quando nós falamos em filosofia universal, nós não falamos na filosofia dos Upanishads, dos taoístas, dos manideístas? Nós estamos falando da filosofia do espírito. Esse ser que caminha na face sofrida deste planeta, buscando respostas que os homens não podem dar e que Deus reserva para o espírito, quando este entender o significado da vida, de mundo, de Deus, de cosmos. Jesus se aproveita da poética e oferece a razão. Exemplo magnífico. O caso dos impostos devidos a César. Quando Jesus foi inquirido pelos fariseus sobre o problema dos impostos, ele pega uma moeda e diz: a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Isso se chama poética. São duas ideias válidas, aparentemente em confronto, mas que se identificam. São duas realidades, a realidade humana e a realidade divina. Duas faces e uma moeda. Duas dimensões, uma realidade. Isso é primoroso e foi de repente. Não estava programada essa resposta fantástica de Jesus. É o suprassumo da ética, e o raciocínio rápido de Jesus era realmente notável. Não que esse processo tenha separado o homem de Deus. A moeda separou a ação humana da ação divina. São dois aspectos eminentes. O que na realidade une o homem a Deus? Seria o amor? Seria a crença? Seria a fé? Ou seria a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Aí vem os espíritos da codificação e sentenciam: na consciência dos homens. É aí que está escrita indelevelmente a lei de Deus. Quando nós praticamos qualquer ato, a lei de Deus que está sendo acionada. Não há nada escrito por Deus, e por isso que Jesus nada escreveu, para que um dia o homem entendesse que o Evangelho não é aquilo que simplesmente ele pregou, mas dá oportunidade a que o homem construa seu próprio Evangelho através da conduta, através da reflexão, através do amadurecimento ético, através do processo científico e filosófico. Kardec tem uma tese a respeito em obras póstumas, as aristocracias. Em suma, Jesus forçava o interlocutor a interferir em sua palestra. Ele incomodava as pessoas, ele as provocava. Ele não agredia, mas provocava. E dizia abertamente a verdade aos sacerdotes do templo, aos donos do poder religioso e temporal. E dizia mais: é mais fácil uma prostituta entrar no reino de Deus que vocês, sacerdotes. Isso não é uma agressão, era a pura e constrangedora verdade. Mas Jesus se referia à prostituição pelo corpo e à prostituição pela consciência. Se as mulheres vendiam o corpo, os sacerdotes vendiam suas consciências. Estabeleceu, pois, não uma dicotomia, mas uma interação filosófica, ética, entre o vender o corpo e o vender a consciência. O que seria mais grave para Jesus, a venda da consciência? Não que ele não considerasse a prostituição como um erro, mas a prostituição pela consciência é muito mais grave, principalmente exercitada por aqueles que detêm o poder. E aqueles homens detinham o poder temporal, o poder religioso. Jesus não afronta, ele simplesmente reflete uma realidade constrangedora, mas uma realidade. E disse mais para os sacerdotes: vocês não entram no reino de Deus e não deixam ninguém entrar. E mais ainda, vocês põem uma carga nos ombros das pessoas que elas não podem suportar. Essas expressões são exemplos vivos e
isto antes do lógico e inquebrantável pensamento de Jesus. Uma ética diferente. Ele aprofunda o processo ético dos classes da Hélade. É um aprofundamento evidentemente espiritual. Ele conhecia e sabia com quem estava lidando. E ele o disse: eu sei quem são vocês, de onde vocês vêm, para onde vocês vão. Ele estava falando para os seres eternos. Não estava falando para aquele ser fadado à morte. Em verdade, Jesus não falava para esse ser perecível, para esse homem que se estiola, para esse homem que se embrutece pela morte. Ele falou para o espírito, não só do seu tempo, mas de todos os tempos, para o nosso tempo. As admoestações que vocês encontram no Evangelho de Mateus são notáveis e desconcertantes. A certa altura, disse ele para os discípulos: se vocês chegarem a uma cidade e os seus habitantes forem refratários à boa nova, não pisem os pés lá. E é para ele dizer: não, meus irmãos, convençam esta gente, em nome de Deus. Mostre-lhes a luz da verdade. Ele nega, desse modo, o proselitismo, a imposição da sua doutrina, porque ela deve ser aceita de coração espontaneamente, e não através de imposições, como mais tarde fizeram de uma forma deturpada com aquilo que chamam de cristianismo, mas que na realidade não tem nada a ver com o cristianismo. Essas posturas filosóficas e éticas de Jesus chamam a atenção. É um outro homem que eu vi ali, e não aquele Jesus endeusado pela teologia. É o Cristo que se fez verdadeiramente homem, criado à imagem e semelhança de todos os homens. Esse é o Jesus que eu conheci nos evangelhos. Que homem notável! Certa feita, à luz difusa das estrelas, iluminando fracamente o monte Tabor, Jesus convoca 3 dos seus discípulos para realizar uma sessão de materialização. Foi a primeira sessão de materialização na face da terra. Os 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, armaram uma tenda, quer dizer, um gabinete mediúnico, e ali entraram, caindo em transe profundo. Pouco tempo depois surgiu no Monte Tabor Moisés de um lado e Elias do outro. Vejam só, aquilo ali foi um milagre, afirmam os místicos insensatamente. Não foi. Era uma sessão notável de materialização. Moisés de um lado e Elias do outro. Eu me pergunto, por que ele fez isso? Não havia plateia, não havia assembleia, nenhum fariseu à vista, nenhum saduceu, nada. Nenhum levita, ninguém. Os 3 discípulos em transe profundo fornecendo ectoplasma. Aí eu comecei a dar tratos à bola. Por que razão Jesus colocou Moisés no Monte Tabor? Ora, vocês sabem, todos nós sabemos, que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Não foi isso? Não está lá no Velho Testamento? Os nossos irmãozinhos protestantes não dizem que não se pode consultar os mortos? Por que Jesus consultou os mortos? Declaradamente, abertamente. E graças a Deus não sou o primeiro do Evangelho esta passagem. Aí eu comecei a conjecturar. Será que Jesus, naquela oportunidade, disse para Moisés: você não deveria ter proibido a comunicação com os mortos? Você dizia ao seu povo que falava em nome de meu Pai, que você falava em nome de Deus. Mas na verdade, quem fala em nome do Pai sou eu. Porque eu estou falando não a um povo, como você falou, mas às humanidades, a todas as gerações. E eu não falo a um povo eleito. Eu não elegi um povo para falar. Eu falo aos corações e aos seres eternos. Você falou um povo em nome de Deus. Era necessário para a época, mas fica por aí. Era um povo rebelde, vagando 40 anos pelo deserto. Admito que você teve que adotar determinadas técnicas. Proibia também a carne do porco, por exemplo, porque era uma questão de higiene. Mas quem representa a vontade do Pai, aqui na terra, sou eu. Mais adiante, encontrei uma sentença que fecha esse raciocínio, quando o mestre disse enfaticamente e com a maior serenidade própria dos espíritos superiores: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Moisés parece que sumiu, desapareceu. Quanto a Elias, eu não sei o que Jesus lhe disse. Era um grande profeta, sem dúvida. Cumpriu seu desígnio como profeta.
Mas a Moisés eu tenho certeza de que Jesus o chamou à terra unicamente para mostrar aos homens que aquele que proibiu as comunicações com os mortos não foi Deus, foi Moisés. Foi ele de moto próprio. O episódio do Monte Tabor lança luzes novas sobre a proibição mosaica. Moisés veio da espiritualidade convocado por Jesus para mostrar que ele, morto, se comunicava com os vivos. Isso é de uma importância, pelo menos para mim, fundamental para a nossa doutrina, para a doutrina espírita. Mostra que Jesus apoia meridianamente a comunicação com os mortos. Foi realmente notável o episódio transcendental do Monte Tabor. Há outras passagens, também expressivas, que revelam ter Jesus um conhecimento profundo em toda a sua complexidade da natureza humana. Jesus é o analista da alma. As parábolas, por exemplo, revelam esse conhecimento. Ali se expressa o naturalismo cristão. Ele exuma do homem todos os seus defeitos, suas mazelas, suas inferioridades. Ele revela o homem como realmente o é e aplica o antídoto. Exemplo, a parábola do samaritano, a parábola do credor incompassivo. A do samaritano, o homem é assaltado e fica sangrando à beira da estrada. Vem um levita, conhecedor das leis mosaicas, olha-o e passa ao largo. E surge um sacerdote do templo, que fala em amor e fraternidade. Olha o seu semelhante e também passa ao largo. Aparece então um samaritano, sempre desprezado pela sociedade judia, por causa de sua origem síria, e socorre o seu semelhante. Leva-o até uma estalagem e lá lhe proporciona todos os cuidados. Em seguida vai embora. Não espera nenhum agradecimento, nada. Por que Jesus relatou este fato? Porque alguém lhe perguntou quem era o próximo. Mas por que ele pôs dois estudiosos das Escrituras, dois tementes a Deus, o levita, o intelectual conhecedor das leis, e um sacerdote, um intérprete de Deus? Por que colocou esses dois seres em conflito? Por que escolheu um levita e um sacerdote? Ele poderia ter escolhido outra pessoa, um cobrador de impostos, um comerciante, um homem qualquer. Mas ele escolheu os dois. Põe ambos em confronto e os compromete. Fracassaram diante do fato que se lhes apresentaram, que exigia deles amor e fraternidade. E aí pôs um homem simples do povo, desprezado pelos judeus. E ele então coloca em prática a fraternidade, em sua expressão mais lídima. Um homem simples, não era um homem pobre, tanto que pôde arcar com as despesas de hospedagem da inditosa vítima. Outra passagem, também notável, se inclui nos evangelhos. É quando Jesus diz textualmente: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem é que tem fome e sede de justiça? Os oprimidos, os miseráveis, os que sofrem. Sofrem principalmente pelas injustiças humanas, pelo arbítrio, pela força, pela exacerbação do poder. Essa foi uma tirada política de Jesus. Não é essa política que nós conhecemos e que envergonha o poder, mas a política aristotélica, a política que leva a sociedade ao bem ou à consagração dos valores éticos baseados na lei natural. Daí se me ocorreu uma grave pergunta: como a justiça de Deus se realiza? Quem vai propiciar justiça a um injustiçado? Quem vai atender aos miseráveis esmagados pelo poder? Como Deus pode resolver essa questão tão especiosa, já que os homens não a resolvem? A reencarnação é a paligenesia, é o nascer de novo, como disse o próprio Jesus. Em os evangelhos, Jesus fala em reencarnação e imortalidade da alma, em comunicabilidade com o mundo espiritual. Na verdade, a doutrina espírita está ali incluída na mensagem de Jesus. Ela está ali consolidada, ela ali se iluminou e se expressou. E mais tarde, Kardec, inspirado pelos gênios tutelares do processo de evolução moral da humanidade, codifica o Espiritismo,
estabelece as bases de uma nova e revolucionária doutrina, a doutrina dos espíritos, que neste momento em que a humanidade vive presa de tantos conflitos, de tantas discrepâncias morais, de tantos problemas econômicos e sociais, poderia servir de lastro para a reconstrução da sociedade em bases justas, em bases lidimamente evangélicas. Que Jesus seja louvado, e foi um prazer estar aqui na cidade de Itabuna, pregando a palavra de Jesus, o Mestre do Espírito. Esta centelha divina que percorre os mundos, percorre o universo, em busca da afirmação definitiva dos seus valores imanentes.